Meu nome é Lilane Fernandes dos Reis. Bom, a minha família, até onde eu sei, eu não conheço a minha família paterna, não conhecia o meu pai. Então, até onde eu sei da minha família materna, eles sempre moraram aqui em Teoflotone. Eles não moravam aqui no bairro, e eles moravam em um outro bairro, e aí sempre moraram aqui em Teoflotone. Toda a família que eu conheço sempre moraram em Teoflotone. Apesar de boa parte da família ser espalhada, tem uns no Espírito Santo, tem uns em São Paulo, tem outros no Rio de Janeiro, mas a maior parte está aqui em Teoflotone. Eu morava no bairro do Eucalipto, não sei se vocês vão conhecer, ele é bem distante daqui, é uma viagem daqui, e nós morávamos lá. Como nós morávamos em uma casa em uma situação muito precária, eu e mais duas irmãs, eu tenho uma irmã mais velha e uma irmã mais nova, e eu sou a irmã do meio. Como nós morávamos em uma situação muito precária, passávamos por muitas necessidades, quando chegou a oportunidade do conjunto habitacional, o governo ofereceu, né, projeto Lula há muitos anos, lá no São Cristóvão, lá no Viriato, do conjunto habitacional, minha mãe correu atrás e aí ela conseguiu uma casa, e que foi quando a gente mudou, veio aqui para o bairro. E desde então eu estou aqui, faz 10 anos que eu estou aqui no bairro. Eu tinha 7 anos, 7, 8 anos. Tenho memórias muito vívidas, tem coisas que eu lembro com detalhes incríveis que você provavelmente não acreditaria. Foi uma mudança positiva, mas para mim, pela casa, eu acho que o mais me impactou foi pela casa, porque o lugar onde a gente morava era um cômodo com todo mundo junto, sem eletricidade, sem água. Então, vim pra cá, eu acho que o que mais impactou foi a casa em si. Tem uma casa estruturada, foi, eu acho que o que mais impactou. A Lilane de 7 anos, 7, 8 anos, foi o que mais impactou ela, com certeza. Foi muito bom. No início eu fiz muitos amigos lá, amigos que, infelizmente, eu não tenho mais convívio tanto por decisões diferentes da vida. Cada um seguiu um lado, decidiu fazer alguma coisa e não me identifiquei com certas coisas, então acabou afastando a maior parte das amizades. Mas, em compensação, eu encontrei outros amigos que considero família. Encontrei a minha igreja, que estou desde nova lá, e é a minha família. O pessoal da minha igreja, do Desbravador, é a minha família. Então, foi muito importante isso para mim. O Patrício entra na minha vida há 7 anos atrás. Eu estudava na escola municipal, São Cristóvão, e lá não tinha, só tinha até o 5º ano. E aí, quando eu fui pro 6º ano, como lá não tinha, eu vim pro Patrício. Como minha irmã mais velha já estudava aqui há um tempo, desde que a gente chegou, mudou, ela já estudava aqui. Então, aqui era a escola mais próxima e eu vim pra cá, pro Patrício. E aí comecei estudando aqui no 6º ano. Na verdade, eu sempre soube que eu ia estudar aqui, justamente por minha irmã estudar aqui, ser a escola mais próxima, eu sempre soube que eu ia estudar aqui, então sempre tive vontade de vir, já era uma coisa decidida, então foi natural. Foi bom, mas foi difícil, porque eu não tinha muitos amigos, nem lá na escola onde eu estudava, nem aqui. Eu conversava com algumas meninas, mas as poucas que eu conversava, que eu tinha uma certa amizade, foram para outras escolas. Então, quando eu cheguei aqui e fiquei um pouco sozinha nos primeiros anos, no primeiro ano principalmente. Então, foi um pouco complicado, mas teve muitos professores que conversavam, brincavam, e minha interação em si foi boa. A escola me acolheu bem. Só era um pouco complicado por essa questão da amizade, eu me sentia muito sozinha um pouco aqui. Eu construí uma amizade que perdura até hoje, que era do São Cristóvão. A gente não era tão próxima do São Cristóvão, mas quando mudou aqui para o Patrício, a gente ficou bem próxima, uma menina chamada Yasmin, só que agora ela faz o noturno, ela estuda aqui à noite. Aí que afastou a gente um pouco de novo, porque agora ela está estudando de noite, de manhã, nós duas trabalhando, então complica um pouco. Mas é uma amizade que realmente foi importante para mim no início, aqui na escola. Eu via muito da gincana, ela contava muito da gincana, sempre quando chegava no período da gincana, ela costumava, tem que catar litro, ou tem que arrecadar alimento, que eram projetos da escola, então eu via mais isso e achava muito legal, que era uma coisa que eu queria participar. Os passeios também, às vezes ela chegava contando, que nem ela já foi muito na mansão de vidro, então ela chegava falando da piscina, que ela tomou banho de piscina, do churrasco, e isso me chamava a atenção e eu gostaria muito de vir para poder participar também. Eu também nunca fui lá. Quando eu entrei na escola, também não tive a oportunidade de ir lá. Mas lá pro lado, depois do Viriato, na estrada de Poté, um pouquinho, iniciando para aquela direção, tem uma casa bem grande, que falam que é a mansão de vidro, onde tem um paredão de vidro.
como se os muros dela são de vidro, as paredes são de vidros. E eu nunca cheguei a entrar lá, mas eu sei que tem uma piscina, é uma casa grande, tem um espaço grande. E quando a escola costumava levar alguns alunos lá, que sempre na Semana da Criança, eles fazem um passeio com todos os alunos, levam os alunos para poder passear e levaram lá. É uma coisa tradicional, levar para esse passeio. Aí depois de um tempo eles pararam de levar lá, eles levam a gente muito lá no AABB, que é um clube. Aí já levou lá, eu já fui lá com a escola. E já fui em outros clubes também, como o Abelha Negra, que é lá em Poté. Foi muito legal. A primeira, assim, longa que eu fiz foi na Abelha Negra. Foi no 6º ano, quando eu me mudei pra cá. E foi muito bom, foi uma experiência muito boa, porque eu saí da cidade, eu acho que foi uma das lembranças mais antigas que eu tenho saindo da cidade, foi com a escola, e lá na Abelha Negra. E aí foi muito bom lá. A pandemia foi um período bem complicado, acho que para todo mundo. Não só pelo que estava acontecendo, mas a questão dos estudos, concentrar nos estudos. A escola apoiou muito, porque tinha os PETs, os cadernos, né, as apostilas com os deveres, e a escola estava todo momento apoiando, as videoaulas, as professoras sempre pegando o pé, mandando mensagem, falando, gente, vamos fazer a apostila. Então, a escola auxiliou muito, tanto nessa questão da escola, quanto as famílias. A escola identificou uma necessidade das famílias, porque, infelizmente, a pandemia parou tudo. Então, famílias não estavam conseguindo trabalhar, não tinham como trabalhar. Então, um projeto que eu achei muito interessante da escola, que foi muito bom e ajudou muitas famílias, principalmente a minha, em especial a minha, foi as cestas básicas. Ela fazia cestas com frutas, verduras, e estavam entregando para as famílias mais necessitadas aqui da região, porque querendo ou não, aqui é um bairro onde tem muitas famílias necessitadas ao redor, então isso foi uma ajuda muito importante durante a pandemia. Então, a escola impactou muito na vida dessas famílias, eu tenho certeza, tanto nessa questão das cestas básicas, quanto na questão dos estudos, porque a escola ajudou muito, empenhou muito em continuar com a dinâmica da aula, sem que os alunos fossem diretamente prejudicados na questão dos ensinamentos. Aqui tem muitos bairros ao redor, tem o Vila Betel, tem o São Cristóvão, tem o Viriato. Tem muitos bairros, e muitos desses bairros tem famílias que passam por muitas necessidades. Querendo ou não, é um bairro é uma escola onde fica em um bairro um pouco periférico. Então, acredito que essa escola, desde sempre, desde que está aqui, impactou muito, ajudou a trazer uma certa visibilidade para esse local e ajudou muito a melhorar o bairro, acredito eu, a escola melhorou. E, obviamente, teve seus momentos de dificuldades, como já foi citado aqui antes, mas acredito que a escola realmente impactou muito o bairro por ser um bairro tão periférico, consideravelmente periférico, e abrigar tantas famílias com necessidades assim ao redor. Hoje em dia, eu acredito que evoluiu um pouco, obviamente, trouxe comércio, que é o principal aqui no Teoflotone, ajudou bastante. Então, a chegada do comércio, supermercado, ajudou a melhorar bastante o bairro. Mas ainda assim, tem certas necessidades que, infelizmente, não são tão atendidas. Mas isso já não é com a escola. Eu faço parte do Clube dos Desbravadores, que é esse lenço que eu estou usando. Ele é um programa que ajuda jovens e adolescentes de 10 aos 15 anos. Ele tem 3 partes principais, que são as 3 áreas que ele atua na vida desses jovens, que é a parte física, mental e espiritual. Física e mental, tanto na parte de a gente faz acampamentos, aprende a sobrevivência na mata, aprende sobre saúde, que inclui físico e mental, né? Alimentação saudável, hábitos mais saudáveis que impactam diretamente a nossa saúde, com certeza. E, para mim, o mais importante, que é o espiritual, que está acima de tudo, que é a comunhão com Deus, o estar próximo de Deus. Então, aqui no bairro do Bela Vista, tem um clube de desbravadores chamado Docmus, e eles fazem as reuniões deles aqui todo domingo. Então, todo domingo eles estão aqui para fazer as reuniões dele, para trabalhar com esses jovens, com essas crianças. Eu entrei no desbravador bem nova. Eu entrei no desbravador quando eu tinha 9 anos, porque no meio do ano eu fazia 10. Então, já entraria na idade correta. E estou lá, eu vou fazer 18 anos, e estou lá até hoje. O meu clube de desbravadores, nesse sábado, vai completar 10 anos. E eu estou lá desde nova, como algumas pessoas brincam, eu sou um dinossauro lá. E ele impactou demais porque acredito que o Clube de Desbravador, a igreja no geral, moldou o caráter de quem é Lilane. Impactou demais porque é um programa que ajuda muito os jovens. Auxilia muito no caráter, na questão de ajudar o próximo, amor ao próximo, amor a si mesmo, amor a Deus, a crença em Deus, a temerança a Deus.
E esse projeto é um projeto para mim que é muito importante, impacta muito, ajuda muitos jovens que às vezes estão com necessidades, seja familiares, problemas familiares, que encontram, que foi um dos o meu caso também, encontram um refúgio no Clube dos Desbravadores. Então é um projeto para mim que é muito importante e essencial. Eu não sei como seria a Lilane se não tivesse existido o Clube dos Desbravadores. Com certeza seria uma pessoa muito diferente. O Desbravador com certeza impactou muito na minha vida. E essa semana, por isso eu estou com o lenço, é uma semana especial, porque com toda a mobilização do 7 de setembro, né, setembro amarelo, contra o suicídio, o desbravador, todo o clube de desbravadores de forma mundial se mobilizou e eles usam esse lenço, o nosso lenço, todo dia, durante essa semana, para impactar o máximo de pessoas que a gente conseguir, para conscientizar contra a questão do suicídio, a importância da prevenção contra o suicídio. Então, os desbravadores usam o silêncio como uma forma de alerta, como chamar atenção para esse projeto que é tão importante, é uma coisa tão triste essa questão do suicídio, e o desbravador usa esse silêncio para poder impactar o máximo de pessoas possíveis de uma forma positiva. E também porque no terceiro sábado de setembro é considerado o Dia Mundial dos Desbravadores. Então nós usamos tanto para o 7 de setembro quanto para impactar essas pessoas e mostrar o Clube de Desbravadores nessa semana que é tão especial para nós. É o Dia Mundial dos Desbravadores. Então a gente usa esse silêncio também de uma forma muito importante essa semana. Acredito que é muito importante porque muitos desbravadores são da escola. E como eu falei, é um projeto que impacta muito na vida dos jovens e molda bastante o caráter de alguns. Então, querendo ou não, eles impactam tanto na escola, mostrando para os professores a importância do Clube de Desbravadores, quanto os desbravadores, como eles se comportam como alunos, como pessoas. O desbravador impacta bastante, então acaba mostrando isso para a escola e para os outros alunos. O desbravador, que honra o lenço mesmo, impacta a vida das pessoas. Então, isso é mostrado na escola, e a escola também apoia muito. A escola sempre abraçou o Clube de Desbravadores. Todos os desbravadores, quanto à questão de ser adventista do sétimo dia, não poder vir à escola nos sábados, então eles sempre respeitaram muito a escola, sempre respeitou o Clube de Desbravadores, sempre respeitou a nossa igreja, a nossa crença. E isso impacta muito na vida tanto de nós como alunos e desbravadores, quanto na vida dos professores que veem isso, que vem o nosso Deus, o Deus em quem a gente acredita, refletido nessa semana, em todo o ano, na verdade. Eu estou no terceiro ano do ensino médio, eu me formo esse ano. Estou um pouco ansiosa, nervosa. É um momento esperado, porque, querendo ou não, é um momento muito importante, esperado por todos nós, por todo jovem. É um momento onde ele decisivo na vida. O que você vai fazer depois? Então, quem tem aquele nervosismo do o que eu vou fazer agora? E agora? Agora eu não estudo mais, agora eu sou oficialmente adulta, eu não sou mais estudante. Então, o que eu vou fazer agora? Que caminho eu vou seguir? Eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que trabalhar. Que faculdade eu vou fazer? O que eu vou fazer para minha vida? É muito importante esse momento, porque é o que você praticamente define a sua vida nesse momento. Então, eu sou um pouco nervosa por isso. Tenho uma certa pressão muito grande em todos nós como jovens. Tenho um alívio muito grande porque, querendo ou não, são anos dedicados a estar aqui. São anos que eu dedico todos os dias a estar aqui na escola, todos os dias de manhã, a dar o meu melhor como aluna. Então, tenho um certo alívio e sonhos, com certeza. Eu tenho muitos sonhos no futuro. Ainda eu sei mais ou menos o que eu quero fazer daqui para frente, mas eu sou uma pessoa um pouquinho ansiosa, um pouquinho indecisa. Então, a qualquer minuto eu posso mudar, bater o martelo e falar assim, eu não quero mais isso. Mas tenho muitos sonhos, talvez fazer medicina, eu quero muito virar psiquiatra. Eu gosto dessa questão do cérebro humano, eu acho que é uma máquina incrível e gostaria de entender ela melhor como ela funciona. Por isso gostaria de fazer psiquiatria, virar psiquiatra ou psicologia. Gostaria de entender melhor como funciona essa máquina tão importante, o nosso cérebro. Mas ainda não bate o martelo, então posso mudar. Também gosto muito da área da administração, quando estou fazendo um curso técnico, então talvez eu siga por essa área. Tem muitos ensinamentos, com certeza. Tem muitos professores aqui na escola que impactam a gente, seja de forma positiva ou negativa, qualquer pessoa que passa na nossa vida impacta demais. E teve uma frase que eu escutei, mais de uma pessoa aqui na escola, que é: tudo que você for fazer, faça da melhor forma possível. Essa frase é uma frase que com certeza que eu escutei aqui no Patrício e que eu vou levar para minha vida, porque ela me mostra que tudo que eu faço, eu tenho, por mínimo que seja, vou pegar uma água para uma pessoa, eu vou fazer da melhor forma possível para aquela pessoa, vou atender aquela pessoa da melhor forma que eu conseguir. Seja o que eu vou fazer uma prova, vou fazer um vestibular, vou fazer uma prova do Enem,
ou vou fazer qualquer coisa na minha vida, eu vou fazer ela da melhor forma que eu conseguir e vou dar o meu melhor. Não vou fazer de qualquer forma, eu vou dar o meu melhor. Isso é um ensinamento muito importante que eu aprendi aqui no Patrício, através dos professores, que eu com certeza vou levar para minha vida. A amizade, com certeza. Eu fiz muitos amigos aqui, amigos que estão no meu coração, que eu gostaria muito de levar para minha vida, que eu gostaria muito de levar. Estou sendo ameaçada aqui agora, mas com certeza amizades, relacionamentos que eu gostaria de levar pra minha vida, com certeza. Muito obrigada.